do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos reiniciando aqui com o programa, com os estudos, e gostaríamos de começar hoje falando sobre o lar, sobre a família. Nós sabemos pela palavra de Deus que a família é uma instituição criada, gerada no coração de Deus. A palavra diz em Gênesis capítulo 2, versículo 23 ao 24, que declara assim: disse então o homem: esta assim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vemos que é um princípio do reino de Deus, um princípio do propósito de Deus, a família. Nós vemos que Deus ele criou o homem, e através do homem, na costela do homem, ele criou a mulher. E ele criou os dois para ser uma só carne. E ele deu autoridade, poder para os dois, para subjugar, para cuidar toda a criação. Deus não fez o homem melhor que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem. Mas com o pecado, então perdeu essa visão do reino, da vontade de Deus, onde o ser humano se afastou de Deus e dos seus princípios. Nós vemos que a Bíblia ela é bem clara, que fala: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E lá em Efésios capítulo 5 é falado sobre isso, do amor mútuo que deve haver entre o homem e a mulher. E o porquê a importância dessa manifestação deste amor, para que os filhos eles cresçam num lar saudável, para que os filhos eles possam ver, né, a atitude, o comportamento dos pais, né, e ter isso como uma influência para a vida deles também, de amor, de respeito, de parceria. A Bíblia fala, lá em Salmo 127, versículo 1, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, quando ele fala de edificar, ele fala de construir, de fazer com que um lar ele cresça numa estrutura, né, segundo o coração, segundo os pensamentos de Deus. A Bíblia fala em Isaías 55, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Muitas vezes, amado, você pode achar que está cuidando, dirigindo o teu lar, né, segundo a vontade de Deus. De repente você pode achar que está dirigindo o seu lar de uma forma correta, mas nem sempre os nossos pensamentos, os nossos caminhos são os de Deus. Para que possamos entender qual que é a vontade de Deus, para que possamos compreender os caminhos do Senhor, é necessário que começamos por um princípio básico, que é lendo as Escrituras pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você em nome do Senhor Jesus. Qual é a maneira que você está dirigindo o teu lar? De que maneira você dirige o teu lar? Amém? Os filhos, eles precisam de um lar estruturado. E qual a estrutura que você está fornecendo para o teu filho? É uma estrutura religiosa? É uma estrutura financeira, material, ou uma estrutura espiritual e moral? Então, dependendo da estrutura que você estiver oferecendo para o teu filho, né, isso você vai poder ver de acordo com o estilo de vida dele quando ele ingressar na sociedade. Preste bem atenção em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a sabedoria do mundo, do homem, ela não cura perto da sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela nos leva a agir de forma correta. Ela nos leva
a seguir com um padrão moral totalmente ao contrário à sociedade, totalmente contrário àquilo que o homem acha que é normal. Então a Bíblia diz que a sabedoria do homem, sem Cristo, sem Deus, ela é terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque tem ciúmes, tem inveja, tem competição, tem tudo que é tipo de maldade no coração. Nós vemos, por exemplo, em empresas, as pessoas querem crescer, serem bem-sucedidas, elas não pensam duas vezes para prejudicar uma pessoa. Se puder dar uma rasteira, ela vai dar. Esse é um tipo de sabedoria mundana, que não procede de Deus, por não conhecer a Deus e por não conhecer os caminhos de Deus. E muitos ensinam os filhos, não por palavras, mas por atitude e comportamento, que os filhos devem seguir a mesma coisa. Você é o exemplo do teu filho e você pode ser um exemplo da tua filha também. Então, que tipo de exemplo você deseja ser? Que tipo de filho você está gerando? Então, o teu filho, ele vai definir você como pessoa também. Um lar estruturado é um lar que tem Jesus Cristo como alicerce. Então vamos ler a palavra aqui na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmão, todo lar, ele precisa ter um alicerce. Isso, o alicerce não pode ser o teu dinheiro, não pode ser a tua sabedoria. O teu alicerce, o alicerce do teu lar, tem que ser Jesus Cristo. O alicerce da tua casa tem que ser Jesus Cristo. Uma religião, ela não traz estabilidade no lar. Regras de homens, regras religiosas, ela não traz estabilidade no lar. Se trouxesse, não existiam tantos filhos hoje em dia que têm pais religiosos envolvidos na droga, perdido no mundo. Então nós vemos que os maiores, os lares que são de pessoas religiosas, têm filhos perdidos na droga, na prostituição, vivendo uma vida totalmente desregrada, que acaba sendo uma vergonha para os pais isso. Mas por quê? Porque geralmente o fundamento dos pais são a religião, onde eles acham, onde muitos colocam a esperança da religião. Mas só que Jesus Cristo, Ele é o nosso único caminho, Ele é a nossa única esperança. A Bíblia diz que Ele é o nosso único alicerce. E devemos construir sobre este alicerce. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Louvado seja Deus. 24 e 25 fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amado, aqui, essa palavra aqui ela é muito importante, muito poderosa para a tua vida e para o teu lar. Então, de que maneira você está estruturando? Onde você está construindo o teu lar? Quando fala aqui da rocha, fala do Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Nós vemos que Ele não fala de religião, Ele não fala de denominação, Ele fala da rocha. Ele é a nossa rocha de sustento. E a palavra dEle, verdadeiramente, é o nosso alicerce, é a nossa coluna, que é o que nos sustenta. Então, onde você está edificando a tua casa? É sobre a rocha ou sobre a areia? Quando você constrói a casa sobre a rocha, diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Muitos lares são destruídos hoje em dia, muitos filhos são destruídos hoje em dia, muitos filhos são seduzidos pela droga, pela prostituição, são seduzidos pelas coisas do mundo. Por quê? Porque não tem uma casa firmada na rocha, não tem uma casa firmada em Cristo. Lembrando o que eu falei em Salmo 127, versículo 1: se não for Deus que edifica a casa, em vão trabalha os que edificam.
Então nós vemos, amado, que para Deus poder edificar o teu lar, você tem que ter um fundamento, um alicerce firme, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então não importa o que o mundo possa investir, não importa as tribulações que possam vir contra a tua vida, contra o teu lar, o teu filho, a tua família vai estar firmada na rocha. Então não vai ser as tempestades da vida, perdão, não vai ser as lutas, as tentações, as investidas do mundo que vai destruir a tua vida, a tua família, os teus filhos, porque eles vão estar guardados no esconderijo do Altíssimo. Agora preste bem atenção que a Bíblia fala: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Quantas casas são destruídas hoje em dia por construir uma areia? E a areia é a religião. A areia é qualquer outro fundamento que você tente usar, que não seja Jesus Cristo através da sua palavra. Amados, ainda há tempo de você restaurar a tua casa. Ainda há tempo de você levantar o teu lar. Ainda há tempo de você colocar ele sobre a rocha. Ainda há tempo, ainda há esperança, porque a Bíblia diz: quando há vida e quanto à vida, há esperança. Então, um conselho, preste atenção no que eu estou ministrando para o teu coração hoje, porque essa mensagem é para você. Deus está falando para você, Deus está te dando esperança ainda. Eu não sei como que está a tua família, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos, mas o Senhor está te dando a oportunidade de viver um tempo novo na tua família, na tua vida. Então nós vemos que a palavra, Jesus Cristo, é um parâmetro para a nossa vida familiar, para ter uma vida estruturada, verdadeiramente abençoada, e não viver de fantasia, não viver de uma forma superficial. Quantos vivem uma vida de lar destruída e diante de amigos, de trabalhos e parentes, quer fazer de conta que está tudo bem, quer mostrar uma família bonita, uma família abençoada, mas só que no fundo, é uma família totalmente destruída, uma família totalmente arrebentada. E Jesus Cristo é o Deus que pode trazer cura para a tua alma, para a tua família, pode trazer uma restauração, pode arrancar os teus filhos de onde ele estiver e colocar os teus filhos verdadeiramente restaurados e sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos lares, amados, estão sendo destruídos pela falta do conhecimento em relação a Deus e a sua santa palavra. Eu não falo de um conhecimento superficial religioso, eu falo de um conhecimento manifestado, revelado pelo Espírito Santo, onde você conhece como eu posso te falar, por prática, por experiências. Por experiências. A Bíblia fala em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler lá em nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Preste bem atenção, amado, quando você ignora a palavra de Deus, você está entregando seus filhos à destruição também. Porque aquilo que você é, os seus filhos também seguirão os seus passos. Tudo aquilo que você faz, cada decisão que você toma, vai refletir nos seus filhos, e isso é lei. Me prova, me mostra um lar que os pais tomaram decisões erradas, que isso não refletiu nos filhos. Então muitos filhos sofrem por decisões inconsequentes, impensadas dos próprios pais. Que geralmente muitos pais hoje pensam mais em si do que nos próprios filhos. Então pare para pensar se vale a pena. Se vale a pena verdadeiramente você viver uma vida onde você sofre e você coloca os teus filhos para sofrer por causa dos teus erros também.
A Bíblia fala em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Amado, quando a gente fala de conhecer a verdade, nós estamos falando sobre a questão do caráter de Deus, de conhecer os princípios que regem o reino de Deus. Nós falamos de 3 reinos: o reino de Deus, o reino das trevas, o reino dos homens. E qual dos reinos desses que você está vivendo? Se você estiver vivendo o reino de Deus, o seu lar, ele é uma bênção, os seus filhos serão uma bênção também. Mas se é o das trevas, fala de destruição; se é do homem, fala de ganância e egoísmo. Então você tem que decidir qual dos reinos você quer viver. Em que nível você quer viver. Não importa quanto dinheiro você possa ter, quanta sabedoria, conhecimento, não importa os lugares que você viajou, conhece, que você passou ou deixa de passar. Isso não tem poder para trazer um lar verdadeiramente estruturado, abençoado. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou a verdade. Jesus Cristo, ele é a única verdade. A única verdade está em Jesus Cristo de Nazaré. Se você ler o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, você verá lá as realidades, as verdades do reino, onde ele fala sobre o caráter, onde ele fala sobre a cobiça, sobre os olhos maus, onde ele fala contra o adultério, contra a cobiça, contra a maldade, contra a mágoa, contra o ressentimento, contra a contenda. Ele fala sobre vários assuntos que hoje isso está enraizado na sociedade, que é a ganância, a cobiça, a falta de unidade, a falta de compaixão e misericórdia, a questão da idolatria religiosa, a mentira, o engano, a extorsão. Nós vemos que hoje os valores estão totalmente corrompidos. A humanidade está moralmente corrompida e achando que está tudo bem, achando que está tudo correndo às mil maravilhas. Mas nós vemos destruição, fome, nós vemos morte, roubos, a tudo quanto é canto. As delegacias, os presídios estão cada vez mais cheios, cada vez mais cheios. A criminalidade e a maldade têm crescido a cada momento. Então nós vemos que a maldade tem se propagado, tem crescido. E são os filhos, e são muitos filhos que viveram num lar destruído e que se entregaram completamente à maldade e à perversidade. E quantos pais estão chorando neste momento pelos seus filhos? Porque não conheciam a Deus, não sabiam o que fazer. Muitos filhos estão na Cracolândia, muitos filhos estão na rua perambulando, viciados em droga, porque não aguentaram viver num lar destruído e foram procurar, foram para o mundo, porque não queriam viver do lado daquele jeito. De um mundo, o diabo conseguiu roubar dos pais, e hoje os pais vêm se culpando. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E eu vou te falar o que foi que você fez, onde você está errando, de não conhecer a verdade, de não ensinar a verdade para os teus filhos. Mas preste atenção, amado, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É necessário que venhamos nos arrepender e nos voltar para Ele de todo o coração. E Ele é fiel para libertar os seus filhos, Ele é fiel para restaurar o teu casamento, o teu relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o nosso único parâmetro de amor, de lealdade, de justiça, de verdade, de misericórdia. Ele é o único, amado, e está aqui na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A única maneira de se ter um lar em paz é conhecer a Deus. E para isso é necessário estar em paz com Deus, amado. De repente você pode se falar, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, amado. Muitas pessoas falando, eu tenho Deus no meu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é necessário para verdadeiramente você ter paz, ter Deus no coração. E quando você tem Deus no coração,
uma coisa acontece, um milagre sobrenatural acontece, que está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, se você é uma pessoa que não conhece a Cristo, se você é uma pessoa que não entregou a vida para Jesus Cristo, você não pode falar que você tem Deus no coração. Eu não estou te julgando, eu não estou te acusando, eu não sou melhor do que você, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando do que a Bíblia declara, amado. A Bíblia diz que pela fé no Senhor Jesus Cristo, amém? Quando nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. É somente quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador que eu tenho esse direito de ser chamado filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele se manifesta no nosso coração, o Espírito de Deus é derramado em nossos corações. E nós vivemos essa paz, amado. Nós vivemos essa paz. E Jesus fala: paz que eu vos dou, eu não vou a dou como dá o mundo. Como que as pessoas que não têm Cristo, de repente você pode ser uma dessas, já foi uma dessas pessoas, que quando ficava atribulado, preocupado, ficava estressado, nervoso, angustiado, ia para uma balada, para um boteco, ia conversar numa rodinha de amigo, ia fazer alguma coisa para tentar esclarecer, mas quando voltava para casa, ficava atribulado novamente. E Jesus falou: eu sou a única paz para o teu coração. Que quando vem as tempestades, quando vem as muitas tribulações, você continua sóbrio para saber lidar de uma forma sensata com as dificuldades, sem buscar subterfúgio para poder vencer as dificuldades e poder ajudar até mesmo a tua família. A Bíblia diz, amado, que nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo. Tendo paz com Deus, o seu amor, o amor de Deus, Ele pode fluir no teu coração pelo Espírito Santo. Presta bem atenção, amado. O amor de Deus é um amor que transcende todo entendimento. E esse amor, ele só pode ser derramado no teu coração por uma pessoa. A Bíblia diz que é pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Maravilhosa essa palavra, porque quando você tem paz com Deus por intermédio de Cristo, se você um dia perdeu a esperança de ter um lar restaurado, uma família estruturada, se você perdeu a esperança do casamento, dos filhos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus ele restaura essa esperança no teu coração. Ele restitui essa esperança, onde o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Então você vai enxergar a sua família da perspectiva, da ótica de Deus. E você vai enxergar de uma forma diferente. Você não vai enxergar a sua família destruída, mas você vai enxergar a sua família transformada, a sua família restaurada pelo poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer isso. Por isso é necessário que você se volte para Ele de todo o coração. Que você pare de sofrer, pare de lutar, pare de ficar se debatendo, fugindo. Reconheça que somente Deus pode mover, que somente Jesus Cristo é o caminho, somente Deus pode fazer um milagre na tua vida. Psicólogo não tem poder nenhum para fazer milagre na tua vida. Ninguém tem poder para mover. O psicólogo você vai conseguir diagnosticar o teu problema, mas não vai conseguir te levar. Vai conseguir te levar para a libertação desse problema. Pelo contrário, ele vai te levar para outro problema, que é te aprisionar com remédios. Mas Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, onde Ele pode te curar e te fazer livre verdadeiramente. Amado, que a paz de Deus, ela vem mudar o teu coração, a tua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como eu estou falando aqui, que Deus Ele restaura a tua esperança, Ele restaura a tua visão, Ele restaura o teu amor pela tua família, né? Ele restaura a tua paciência também. Eu sei, amado, que não é fácil lidar com problemas familiares, até por estar convivendo ali o tempo todo. Mas como eu falei no início, a família é uma instituição de Deus. A tua esposa é uma bênção, né? O teu marido é uma bênção, os teus filhos são uma bênção. Então deixa o diabo destruir o que o Senhor entregou nas tuas mãos. Não deixe o maligno ele vencer.
Pelo contrário, se entregue a Deus, se reconcilie com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque quando você faz isso, a Bíblia diz, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas é necessário que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus de todo o coração, se reconcilie com Deus. Se reconcilie, amado. Pare de ficar se debatendo, pare de ficar brigando, de ficar resistindo. E deixa Deus ele entrar na tua vida e edificar a tua vida, edificar o teu lar. Porque Deus ele tem uma nova história para você. Deus ele tem uma nova história para a tua família. Amado, em nome do Senhor, eu convido você nesse exato momento. Se você não é cristão ou se você se afastou, independente do problema, eu convido você a se reconciliar com Deus. De você pedir perdão a Deus. Pai, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a tua palavra. E neste momento eu reconheço que eu sou um pecador, que eu careço da tua glória, Pai. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego neste momento a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Me recebe como teu filho, me recebe como a tua filha. Em tudo que eu sou, os meus caminhos eu entrego a ti, para que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. E cumpre sobre mim a tua promessa, Pai, me concedendo o Espírito Santo, para que possa restaurar a esperança e derramar o teu amor em meu coração para a tua glória. Eu entrego tudo que eu sou nas tuas mãos para o louvor do teu santo nome, do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que você fez essa confissão, eu creio que você se entregou. E você pode esperar que o milagre ele vai acontecer em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor dos senhores e Rei dos reis. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Fica com Deus.